A temporada do futebol brasileiro de 2025 tem sido para o torcedor do Grêmio um grande sofrimento, vergonha, indignação e preocupação. O time ele é frágil, não tem força ofensiva, é um time que os jogadores não compactam, é um time cheio de espaços, é um time sem criatividade, sem força, sem intensidade e principalmente com um sistema defensivo vergonhoso, chegando às raias do amadorismo. Os gols que o Grêmio tem sofrido são definitivamente absurdos, algo inexplicável. Até então, a torcida pensava ser o responsável por esse fracasso no início da temporada, o argentino-boliviano Quinteiro. Não vou tirar a responsabilidade, a parcela de responsabilidade que cabe ao treinador. Realmente, ele chegou não entendendo o que era Grêmio. Ele assumiu o vestiário sendo burocrático, seco, tratando o jogador à distância. Chegava, dava bom dia, treinava, colocava aquilo que ele imaginava ser o certo, no final do dia ia embora, praticamente não conversava com ninguém. E a gente sabe, o atleta brasileiro, ele quer um tratamento diferente do que é dado para atletas de outros países. A questão se agrava no vestiário do Grêmio, que é, digamos assim, viciado na forma de agir e tratar de Renato Portaluppi. Mas quanto ao grande ídolo, eu falo daqui a pouco. Fora isso, o esquema de Quinteiro é muito alegrinho. 2 pontas abertos, em velocidade, correndo, dribladores, um centroavante isolado na frente. Para ter essas 2 flechas, ele despovoava o meio-campo. Normalmente, o Grêmio tinha apenas 3 jogadores para fiscalizar a área do campo, que a gente sabe é a mais importante. Os jogos são ganhos na meia cancha. Em outras palavras, o Grêmio ficou um parquinho para os adversários. Os pontas abertos, o atacante isolado, não tinha força de ir e voltar. 3 jogadores no meio não davam conta de marcar. E os zagueiros, que já são fracos por natureza, ficavam para dar o primeiro combate. Era aquela farra. Sem contar na insegurança que os goleiros do Grêmio passam para a equipe e sua torcida depois da saída de Marcelo Groy. Isso tinha que acabar. É impossível um treinador imaginar que vai conseguir vencer jogos num campeonato onde as equipes entram compactadas, com linha de 4, vivendo de contra-ataque, jogando dessa forma alegre. Aí veio o Mano Menezes. E hoje a gente percebe a diferença. Só que é nem 8 nem 80. De alegrinho, o futebol apresentado pelo time certamente está se tornando um futebol retranqueiro. Nas 2 formas de encarar futebol, o que acontece é sempre o mesmo. Um ataque contra a defesa. É um Grêmio recuado, sendo bombardeado, dando a bola para o adversário e vivendo de uma teórica bola de contra-ataque para vencer jogos. Ou seja, está escrito, é um time que vai marcar poucos gols e torcer que a sua linha defensiva consiga segurar os adversários. É o que não está acontecendo. O Grêmio marca poucos gols, sim, mas em compensação é uma das defesas mais vazadas do país. E o interessante ou o assustador não é só tomar tantos gols, e sim os gols que toma. Qualquer bola cruzada, pode ser alta, meia altura, rasteira, é um Deus nos acuda na defesa do Grêmio. Os erros de marcação são primários. Parece que é um time júnior que foi jogado no campeonato profissional. A pergunta que hoje toma conta da torcida do Grêmio é até quando? Qual a solução? Acredito que não seja a melhor interrogação nesse momento. O que se deveria perguntar é como o Grêmio chegou a esse ponto. E a resposta, minha opinião a respeito, quem discorde, é que hoje o Grêmio sofre com a herança maldita deixada por Renato Portaluppi e avalizada pela inércia de um presidente banana. Infelizmente, é o que sobrou para nós. Zona pós-guerra. O vestiário do Grêmio está destruído. Tem que recomeçar do zero. Mas, tenha dúvida, não falta também qualidade no elenco? Então, mesmo você sendo um renatista, antes de me xingar, antes de sair jogando pedra,
antes de me chamar de modinha, dizer que eu não acompanho o Grêmio, que eu fico no sofá, o que quem me conhece sabe não ser verdade, porque eu estou sempre no estádio, mas isso é indiferente. Então eu peço que essa reação que está por vir seja controlada diante do que eu vou comentar a seguir. Veja o comentário, pense a respeito e depois siga assistindo. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Em 2023, o Grêmio não tinha aquela equipe de encher os olhos, longe disso, mas ele tinha jogadores acima da média, que estavam em boa fase. Eu vou citar dois, Bitelo e Luizito Soares, o incomparável. Então, de alguma forma, esses dois jogadores, eles contaminavam com qualidade a equipe do Grêmio. Então tínhamos falhas terríveis, tínhamos posições que eram absurdas, só em pensar quem eram os titulares, mas o Grêmio era competitivo, tanto que ganhou o Gauchão e bateu na trave no Brasileirão, só não levou o título daquele ano, porque foi violentado pela arbitragem numa partida contra o Corinthians, que a partida estava 4-4, um pênalti claríssimo para o tricolor, não dado, e esses pontos fizeram falta na contagem final. Só que naquela época já se percebia algo estranho, principalmente no técnico Renato Portaluppi. Ele simplesmente cumpria horário. O Grêmio entrava em campo e a gente percebia jogadores gordos, fora de forma. O exemplo maior era o lateral esquerdo Reinaldo. Mas tinha também o Natan Pescador, o JP Galvão, todos engordando. A preparação física, a gente tem notícia que quando os profissionais da área tentavam dar um treino mais intensivo, o Renato mandava parar. Que na cabeça dele, jogador de futebol não precisa ser atleta. Se ele sabe jogar, na hora ele resolve. Ele precisa estar descansado e com a cabeça boa. Isso poderia funcionar lá na década de 1980, quando o Portaluppi era jogador. Hoje o futebol é outro, hoje não tem espaço. Hoje é bola dividida, é correndo os 90 minutos. Hoje é aquela coisa assim que leva o jogador ao limite. Se ele não estiver preparado, ele não vai conseguir competir. Ah, mas pode estourar o elenco? Pode. Jogador em alto nível, sempre no extremo, uma hora ele vai estourar. Mas para isso, não basta ter um time, tem que ter um elenco, tem que ter peças de reposição. E era justamente o que a gente percebia, que o Grêmio não se interessava em montar. Muito pelo contrário. Renato, ele vive numa bolha de vidro, de sei lá o quê, que ele pensa que futebol tem que ser jogado por cascudos, o jogador veterano que sabe jogar, que não fica naquela correria, que conhece os espaços, que faz a bola correr, que não precisa ter preparo. E aí ele trouxe quem? Bom, vou citar alguns. Ele trouxe Fábio, ele trouxe Rodrigo Caio, e vou parar por aí para não ter dor de cabeça. E fora isso, ele manteve no elenco quem já tinha mostrado, provado, comprovado que não tinha condições. JP Galvão, o Natan Pescador e o Reinaldo, só para citar 3 exemplos.
Para piorar, o Grêmio começou a vender os destaques. Aqueles que davam qualidade ao time foram saindo. Então eu citei Bitelo e Luiz Soares no início do vídeo, então eu dou novamente os dois como exemplos. Resultado, o time do Grêmio, o vestiário do Grêmio, se transformou num clubinho entre amigos. O Renato viveu de criar desculpas pelo mau futebol da sua equipe. Ora era enchente, ora eram as viagens, enfim, sempre tinha uma desculpa. Agora, dizer que o Renato não treina, claro que ele treina, mas estava na cara que ele não treinava sistema de jogo, sistema tático, para que o jogador entrasse em campo sabendo o que ia fazer e onde encontrar o companheiro de equipe. Não. Então o time se tornou lento, fácil de marcar. E quase que aconteceu a tragédia da segunda divisão. Mas nesse momento, o protagonista foi o banana do presidente Guerra. Porque em maio, todo mundo já sabia que aquele time do Grêmio não tinha condição de seguir. Que tinha que trocar o treinador, a mentalidade e o sistema de trabalho. Mas Guerra manteve Renato Portaluppi brigando com a imprensa, com o time se arrastando até o final do ano, e o técnico só saiu porque não tinha mais ambiente. Porque se Guerra pudesse manter o cara, ele estaria no Grêmio até hoje. O resultado? O resultado é o que vemos hoje. O Grêmio não colocou peça de reposição, o Grêmio mandou seus melhores jogadores embora, e quando foi ao mercado para comprar, ele foi em busca de liquidação. Ele foi em busca de jogadores que viessem de graça ou barato. Barato na transação compra e venda, mas com salários absurdos. Então, esse é o Grêmio de 2025. Um time com limitações técnicas, principalmente na defesa, é absurdo. Basta ver nome por nome. É absurdo no que deixaram a defesa do Grêmio se transformar. E o Thiago Volpi, o goleiro. Bom, o Thiago Volpi, não dá para responsabilizar um goleiro que o time fica 90 minutos sendo atacados. Ele tem falhas, ele toma gols esquisitos? Sim. Mas, em compensação, ele tem salvo o Grêmio em várias oportunidades. E não vem dizer que é só defendendo pênaltis. Se não fosse Thiago Volpi, a única vitória que o Grêmio tem no Brasileirão, que foi na estreia contra o Atlético Mineiro, certamente não existiria, porque o cara fez milagres. Então não adianta a gente pegar um Gemerson para Cristo, um Thiago Volpi para Cristo. Não. A gente tem que olhar o todo. E no todo, dentro e fora de campo, o Grêmio foi mal construído, mal planejado. E com certeza, com esse elenco, com esse time que está aí, Campeonato Brasileiro, ele vai se arrastar torcendo para não cair. Pode acontecer um título ou chegar numa final de uma das Copas que disputa? Pode. Por quê? Porque o estilo que Mano está colocando é o estilo para a Copa. Aquela coisa guerreira, de marcação. Se der tudo certo, se garante fora, faz o resultado em casa, o Grêmio pode até chegar. Mas é muito pouco. O Grêmio é muito maior do que essa gestão desastrosa, amadora e vergonhosa transformou o time. Tá triste. Tá triste, mas vamos vendo. Agora, o próximo jogo, depois daquela derrota absurda contra o CSA, será o Santos em casa. E ali nós poderemos concluir se iremos daqui por diante sofrer muito, caso o Grêmio empate ou vença, ou iremos sofrer desesperadamente, caso o Grêmio venha perder em casa para o Santos, que também está numa péssima fase. Seja qual for a opção, 2025 promete ser, para o gremista, de muito sofrimento.